vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Não dar lugar ao diabo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é dar espaço, condição para ele agir. A palavra lugar aqui no grego é topos, que significa ponto, espaço, condição ou oportunidade. A palavra diabo, usado por Paulo, do grego diabolos, significa caluniador, acusador, difamador. Então Paulo está dizendo que nós podemos, como cristãos, de alguma forma abrir um espaço, abrir uma oportunidade para o acusador da nossa alma nos acusar. Tendo em vista o que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10, nós podemos ler que o diabo não cansa de dia e de noite de nos acusar diante do Senhor. Então o maligno, que é chamado de diabo, ele tem a fama de acusador. Ele acusa sem a gente fazer nada para merecer. Imagine a gente fazendo. Então Paulo, ele apresenta uma lista de situações que podem de alguma forma abrir brecha, abrir buraco, abrir lugar para o inimigo atuar. Nós falamos na semana passada sobre 7 pecados que dão lugar ao diabo. 7 pecados que dão lugar ao diabo. Esses pecados foram citados aqui pelo apóstolo Paulo, onde nós fizemos a leitura, no capítulo 4, a partir do versículo 25. Eu não vou aprofundar os 7, porque nós já estudamos isso na semana passada, mas eu vou citá-los, e aí nós vamos partir para a outra parte que ainda não falamos. Quais são esses pecados? O primeiro pecado está no versículo 25, deixando a mentira. O primeiro pecado que dá lugar ao diabo é a mentira, porque Satanás é mentiroso desde o princípio, e quem mente certamente está alinhado ao diabo, que é pai da mentira. Um outro pecado que Paulo também cita, que pode dar espaço ao diabo, é no versículo 26, a ira mal resolvida. Ira mal resolvida pode abrir brecha para o diabo. Ira mal resolvida promove orgulho, ira mal resolvida promove soberba. A soberba é a raiz e a origem da queda de Satanás. O diabo caiu por causa da soberba, e constantemente ele quer fazer com que os cristãos também caiam no mesmo pecado. Então, o segundo pecado que pode dar brecha para o diabo agir na nossa vida é a ira mal resolvida. Por isso Paulo orienta: não se ponha o sol sobre a sua ira.
Isso significa, se você ficar nervoso por alguma situação, resolva. Vá lá pedir desculpa, vá lá pedir perdão. Foi isso que Jesus ensinou no princípio da oferta. Quando você tiver alguma coisa contrária ao seu irmão, antes de você trazer a sua oferta ao altar, vá lá e se conserte com ele primeiro. Então não se deixe o sol se pôr sem que a tua ira seja resolvida. Ira não resolvida, dia após dia, vai criando raiz de amargura no seu coração. Então é muito importante você resolver sua ira, para que ela se acalme e você tenha o seu coração em paz. O Espírito Santo habita na paz, mas o diabo só espera um coração nervoso para ele agir. Portanto, devemos domar o coração irado para que ele não peque contra o Senhor. Por isso ele disse: irai-vos e não pequeis. Versículo 27, não dê lugar ao diabo. Versículo 28, quem furtava, não furte mais. Terceiro pecado que dá brecha para o diabo: ganho ilícito. Versículo 28, alguém que furta é alguém que causa prejuízo ao próximo. Levíticos capítulo 19, verso 11 fala: não furtareis e nem mentireis, não usareis de falsidade com o seu próximo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Eu enfatizei bastante isso aqui, e esse versículo é muito importante para esse entendimento. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio nenhum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Então, quem oprime irmãos, quem leva vantagem em negócio, quem tira proveito na desgraça alheia, certamente está dando lugar para o diabo, e Deus há de vingar todas estas coisas. Ganho ilícito abre brecha para o diabo agir. Nosso dinheiro é sagrado, nosso trabalho é sagrado, e nós temos que consagrá-lo tudo ao Senhor. Tudo que ganhamos, ganhamos de forma digna para glorificar a Deus. Agora, se ganhamos nosso dinheiro de forma ilícita, certamente o diabo terá espaço em nossa vida. Quarto pecado citado pelo apóstolo Paulo está no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Lembrando que a palavra torpe no grego, sapros, significa podre, sem valor nenhum. Palavras corruptas, destrutivas, palavras que destroem. Estas palavras que destroem abre brecha para o diabo. Palavras como conversações ruins, chocarrices, também citada no versículo 4 do capítulo 5 de Efésios. Zombarias não pode fazer parte da vida de um cristão. Está escrito em 1 Coríntios 15:33, mas conversações corrompem bons costumes. Pessoas que usam conversações de forma atravessada, certamente se corromperão os seus bons costumes. Então as palavras destrutivas não podem fazer parte da vida de um cristão. O homem que se assenta na roda de escarnecedores, escarnecedores são pessoas que usam de zombarias, de chocarrices e de palavras destrutivas contra os outros. Este homem nunca será bem-aventurado. Portanto, quem usa palavras torpes dá lugar ao diabo. Quinto lugar, o pecado da amargura, capítulo 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura. O que é amargura? É uma raiz que promove perturbação espiritual. Isso é muito importante. Hebreus capítulo 12, versículo 15.
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe. Olha só isso, toda amargura que cria no coração uma raiz, quando ela brotar, vai gerar perturbação. Crentes perturbados no mundo espiritual por causa de raiz de amargura. Crentes que não perdoam o outro, não perdoam o pai, não perdoam a mãe, não perdoam o familiar, não perdoam o amigo, vai gerando raiz de amargura no coração, iras e ressentimentos que não são tratados, vão gerando amargura no coração, isso vai brotando e vai causando perturbação espiritual, e o diabo se alimenta da amargura do nosso coração. O inimigo se alimenta da raiz e da amargura do nosso coração. Portanto, nós devemos tratar a raiz do problema. E a melhor forma de tratar a raiz do problema da amargura chama-se perdão. Quando nós perdoamos, a raiz que está no nosso coração é arrancada. Nosso coração fica limpo, leve, e a paz do Espírito Santo passa a reinar em nosso coração. O perdão é fundamental para cortar toda a raiz de amargura do nosso coração. Nunca se esqueça, amargura são portas abertas que abrem brecha para o diabo agir. Sexto lugar, pecados que impedem ou pecados que abrem brecha para o diabo agir. Imoralidade e impureza. Capítulo 5, versículo 3. Mas a impudícia, a palavra impudícia aqui é imoralidade. Mas a imoralidade e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Imoralidade e impureza fala de um pecado contra o nosso próprio corpo, afetando a santidade de Deus e abrindo brecha para Satanás. Homens, jovens e mulheres que estão presos na imoralidade sexual têm portas abertas para o diabo agir. Abre portas espirituais para o diabo atuar. É muito importante nós entendermos esta verdade espiritual. Eu não sou daqueles que espiritualiza tudo, mas a verdade tem que ser dita. Homens que estão presos no vício da pornografia, mulheres presas no vício da pornografia, têm dado brecha para o diabo agir. Quantas famílias estão sendo destruídas porque o diabo ele entra pela brecha da imoralidade? Quantos casamentos estão sendo destruídos porque o diabo entra na brecha da imoralidade? Nós estamos criando gerações inteiras, nascendo, desenvolvendo, já completamente perturbadas espiritualmente, porque já desde cedo se entregam à imoralidade. Nós precisamos nos atentar a esta verdade. As portas da imoralidade precisam ser fechadas no nosso coração. Não podemos abrir essa brecha para que o diabo não se aproveite dela. Diz o texto sagrado: resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Para resistir o diabo, temos que fechar a porta da imoralidade, da impureza espiritual, para que ele não se aproveite e entre em nosso coração. Sétimo e último lugar, avareza e idolatria. Avareza e idolatria, no capítulo 5 e no versículo 5, o apóstolo Paulo fala: sabei, pois, isto, que nenhum incontinente aqui é imoral, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo
e de Deus. Então ele termina a lista citando avareza e idolatria. A avareza e a idolatria são pecados comuns na vida de muitas pessoas, e infelizmente estas pessoas não percebem que estão dando brecha para o diabo agir. 1 Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ser ricos caem em tentação e laço, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Novamente, o termo raiz é citado. Hebreus chama de raiz a amargura. Agora, Paulo está chamando de raiz o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Amar o dinheiro, nós damos o nome de avareza. Então não é o dinheiro que é a raiz, é a avareza que é a raiz. Se por um lado, a amargura, ela gera perturbação, chamado de raiz. Por outro lado, a avareza, que também é uma raiz, ela nos faz desviar da fé. É Timóteo, é Paulo que cita isso em Timóteo. E é muito importante nós entendermos, a raiz da amargura nos perturba espiritualmente, a raiz da avareza nos desvia da fé. A cobiça do nosso coração, ela fica tão grande, que a gente vai se afastando da fé verdadeira, e a gente cai em tentação e laço. A raiz da avareza é como um laço, que nos enrola como uma cobra, e vai nos tirando da presença de Deus. É muito importante nós termos cuidado com o dinheiro. Sim, administrar o dinheiro da forma correta, consagrá-lo ao Senhor e usá-lo para a honra e o louvor do seu nome, mas nunca nós devemos submeter-nos a ele. É o dinheiro que nos serve e não nós que o servimos. O dinheiro precisa ocupar o lugar que lhe é devido. O dinheiro tem que estar no seu bolso, não no seu coração. No seu bolso e não no seu coração. Provérbios capítulo 28, versículo 13, nós concluímos essa parte. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o recado de Deus para nós é descobrir o nosso pecado, confessar o nosso pecado, abandoná-lo para que a misericórdia de Deus nos alcance. Todos os pecados citados aqui, eles podem sim fechar a porta. E como a gente fecha a porta? Confessando eles, abandonando eles, e Deus certamente nos dará graça e misericórdia. Agora nós vamos à segunda parte. Quase que eu não termino a primeira, né? Vamos à segunda parte. A segunda parte eu começo falando sobre alguns exemplos bíblicos de pessoas que deram lugar ao diabo, inclusive praticando os mesmos pecados que acabamos de citar. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes abriu o coração para o diabo, e quem diz isso é o próprio texto sagrado. João capítulo 13, versículo 2. João capítulo 13, versículo 2. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olha como João descreve a ação de Judas. Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Foi o diabo que colocou no coração de Judas Iscariotes para trair Jesus. E por que o diabo teve acesso ao coração de Judas? Porque Judas, segundo está escrito em João 12:6, olha o que está escrito em João 12:6. João 12:6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão.
tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava. Acabamos de admitir que a avareza de Judas abriu brecha no seu coração. Por causa da avareza de Judas, veja que ele tinha a bolsa, ele era o tesoureiro de Jesus. O dinheiro que era ofertado na bolsa, o que ele fazia de forma secreta? Ele tirava da bolsa, ele roubava. Avareza. E o que aconteceu com a avareza de Judas? O coração dele ficou exposto. Ele deu lugar. E quando ele deu lugar por causa da avareza, o diabo acessou o coração dele e fez ele trair Jesus. Vocês percebem a conexão quando nós não cortamos o mal pela raiz? Quando a gente vai de forma discreta, a pergunta é: quantas vezes Judas roubou? Quantas vezes Judas colocou a mão ali? Talvez na primeira vez que ele fez isso, lhe deu uma crise de consciência muito grande. Talvez na primeira vez que ele colocou a mão na bolsa, ele ficou extremamente perturbado, com um sentimento de que estava fazendo alguma coisa errada. Só que ele não confessou. E quando a gente não confessa, a gente acostuma com o pecado. Ai, Jesus amado. Quando a gente não confessa, a gente acostuma com o pecado. Talvez na primeira vez ele ficou perturbado, ele queria confessar, mas não confessou. Aí na segunda, o alívio começou a vir. No terceiro, parecia normal. Na quarta em diante, ele virou profissional. E tem gente que é profissional em pecar. Misericórdia. Tem gente que é profissional em pecar. Porque na primeira não confessa, na segunda não confessa, na terceira não confessa, na quarta ele já é profissional. Ele já faz de forma tão automática e tão mecânica que para ele é algo normal. E é aí que está o perigo. Porque quando a gente vai normalizando o pecado, o diabo vai se aproximando de nós e tendo acesso ao nosso coração. Por isso a Bíblia Sagrada em Provérbios diz: filho meu, guarda teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Guardar o coração para que o diabo não nos tente, guardar o coração para que o diabo não nos manipule, guardar o coração para que o diabo não nos influencie. Foi o diabo que influenciou Judas. Por quê? Porque o seu coração estava exposto. Guarda seu coração. Quer ver outro exemplo? Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, fala assim: por que encheu Satanás teu coração? Olha a pergunta que Pedro fez para o casal, hein, gente? Por que encheu Satanás o teu coração? E por que Pedro fez essa pergunta? O que aconteceu com o coração de Ananias e Safira, aquele casal? Mentira. Vamos acompanhar o texto. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Qual foi o primeiro pecado que nós citamos aqui? No versículo 5, no versículo 22, ou melhor dizendo, 22 não, 20, ai Jesus, perdi, versículo 25, mentira. Então quando a mentira, o nosso coração fica exposto, o diabo tem acesso ao ambiente de mentira. Onde tem mentira, gente, vocês podem ter certeza que o Satanás está lá. O diabo ama mentira, ele é pai da mentira. O diabo ele tem pavor da verdade, porque Cristo é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Onde tem verdade, o diabo não está, mas onde tem mentira, ele está lá. É igual um ninho de cobra, ele está lá. E ele começa a ter acesso às pessoas e ao coração das pessoas, porque houve mentira. O que Ananias e Safira fizeram? Mentiram. E por causa da mentira deles, o que o diabo fez? Acessou o coração deles. Porque encheu Satanás o teu coração, para vocês mentirem contra o Espírito Santo. E qual foi a mentira que eles praticaram? Eles venderam uma propriedade,
fingiram que venderam por outro valor para não dar a oferta que eles colocaram no coração e deram uma oferta no valor menor. Mas esse é o menor dos males. O problema é eles colocarem essa situação toda no altar de Deus, como se aquilo fosse uma verdade, mas não era. Eles morreram porque brincaram com o Espírito Santo de Deus. Tem gente morrendo no altar com mentiras. Tem gente morrendo dentro das igrejas com mentiras. Tem gente morrendo no casamento e na família por causa de mentiras. O diabo ama um coração mentiroso. Mas você quer expulsar Satanás do teu coração? Fale a verdade. Ande na verdade. Se alimente da verdade. Blinde o seu coração da verdade. Cristo é a verdade. Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 7, terceiro e último exemplo. Nós estamos falando de pessoas que deram lugar para o diabo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se toda vida proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que porta é essa? A porta do coração. Por isso é importante guardar o coração. A porta do coração de Caim estava aberta, e Deus estava alertando ele para dominar o desejo. Qual desejo, pastor? O desejo de matar o próprio irmão. Mas por que Caim tinha desejo de matar o próprio irmão? Respondo: inveja. Inveja é o pecado que abre a porta do coração para Satanás operar. Inveja abre a porta do coração para Satanás operar. Gente invejosa tem desejos malignos, de ver o outro morrer, de ver o outro perder, de ver o outro ficar na lama, de ver o outro sem nada, de ver as coisas dar errado para o outro. Gente invejosa é terrível. Lembra de Saul? Você lembra de Saul? Quando começaram a cantar aquela música, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ah, para que cantou aquilo, gente? Para que cantou aquilo? O coração de Saul se encheu de inveja. E por causa da inveja do coração de Saul, o que ele começou a fazer com Davi? Perseguir até matar. Gente invejosa tem sede assassina. Gente invejosa tem sede assassina. Ele quer tirar o brilho do outro, ele quer matar o outro, ele quer ofuscar o outro. Isso é lugar para o diabo agir, gente. É muito sério isso. A gente tem que guardar o nosso coração da inveja, porque se guardando o nosso coração da inveja, nós com certeza dominaremos o nosso desejo. Só é possível dominar o desejo se o coração estiver fechado contra a inveja. Que Deus possa vacinar o nosso coração da inveja, para a gente conseguir dominar nossos desejos e impulsos, e assim agradar e glorificar o nome do Senhor. Agora que você entendeu 3 exemplos de pessoas que abriram o coração, deram lugar para o diabo agir, por causa da mentira, por causa da avareza e por causa da inveja. Agora, o que acontece quando estas pessoas dão lugar ao diabo? Eu vou te dar 4 pontos aqui. 4. Anotem esses pontos. A pergunta é: o que acontece quando alguém dá lugar ao diabo? E quando eu estou falando de alguém que dá lugar ao diabo, nós estamos falando dentro dessas características: alguém invejoso, alguém mentiroso, alguém que fala palavra torpe, alguém que ganha ilicitamente. Pode ser a combinação de todos estes pecados, ou pode ser um único pecado. E o que acontece quando alguém cai nesses pecados que nós já citamos exaustivamente aqui, e não confessa e não se arrepende? O que acontece?
Primeiro lugar, escravidão do pecado. Lembra que eu citei Judas? Talvez ele pegou uma, pegou duas, pegou três, na quarta ele já estava preso. Na quarta ele já tinha virado escravo. Ele com certeza não conseguia mais abandonar o vício de roubar. Por quê? Porque ele não cortou o mal pela raiz. Ele foi levando, e esse negócio de ir levando sem confessar é um perigo, porque aí o pecado vai dominando. Olha o que Jesus falou em João 8,34. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem disse isso? Jesus. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pastor, mas se eu cometer um pecado, confessar e me arrepender, você alcança a misericórdia. Então em que contexto alguém que comete pecado se torna escravo? Quando alguém começa a amar o pecado. Quando alguém não confessa, não abandona o pecado. Quando alguém começa a se tornar profissional no pecado, aí ele se torna um escravo. O pecado que ele não vence passa a dominá-lo. Anote isso. O pecado que eu não venço, ele pode me dominar. Quando você não vence o pecado, então o pecado já te venceu e ele passa a te dominar. O que acontece com alguém que dá lugar ao diabo? Em primeiro lugar, o pecado passa a escravizá-lo. Se ele mentiu, a mentira passa a dominá-lo. Se ele ganha de forma ilícita, o ganho ilícito passa a dominá-lo. Se ele tem inveja, a inveja passa a dominá-lo. Ele se torna um escravo do pecado. Segundo lugar, o que acontece quando alguém dá lugar ao diabo? Ciclos de pecados repetidos se manifestam na vida dessa pessoa. Essa pessoa, agora que é escrava do pecado, não consegue romper o ciclo. Isso aqui é muito profundo, gente. Ciclo de pecado repetido. A pessoa fica escravizada e não consegue romper o ciclo. Romanos capítulo 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Olha só, não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não consigo realizar o bem. Tudo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, é esse que eu faço. Nós estamos falando da condição de alguém que foi escravizado pelo pecado, na condição de alguém que está preso no ciclo repetido do pecado. Então vamos lá, eu sou um cristão, lavado pelo sangue de Jesus, mas agora eu comecei a flertar com o pecado. Eu comecei a flertar com a mentira, flertar com a avareza, eu comecei a flertar com ganhos ilícitos. Aí eu fiz uma vez, fiz duas vezes, não me arrependi, não procurei ninguém para confessar, não orei, eu não fui para a presença do Senhor, não me humilhei, não pedi perdão. Daqui a pouco aquilo foi me escravizando. A partir do momento que aquilo foi me escravizando, agora eu estou preso num ciclo interminável. Eu não consigo mais sair daquele ciclo. Eu estou como um rato na gaiola, preso. E aquilo fica na minha vida martelando. Daqui a pouco, irmãos, vem uma crise de consciência. Meu Deus, eu sou crente, eu não posso fazer essas coisas. Aí aquela crise bate, aí você vem para o culto, você ouve um louvor, aí você chora. Ai, meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Boca para fora. Quando sai do culto, faz tudo de novo. Parece que você conhece alguém assim, né? Aí vem para o culto, chora de novo. Oh, meu Deus, ai, me perdoa. Aí quantas vezes que o pastor chamar para frente, ele vem. Reconcilia 50 vezes no mesmo culto, se for preciso.
Aí quando você vai ver a pessoa não está na igreja, não está firme em Jesus. Onde é que ele está? Está no mundo. Ou não está deliberadamente no mundo. Está mais ou menos, só que a vida continua no pecado. Aí você vê uma pessoa que é sensível, que chora, que de repente até línguas fala. E você fala, eu não entendo. Eu entendo. São pessoas que estão presas num ciclo interminável de pecado. Por quê? Porque deu lugar ao diabo e não se arrependeu de verdade. Então não adianta vir aqui louvar, não adianta vir aqui levantar a mão, não adianta vir chorar, não adianta vir aqui prostrar e falar que vai voltar para Jesus, se não quebrou o ciclo. Tem que quebrar o ciclo. Se não quebrar o ciclo do pecado, a escravidão continua, o diabo continua tendo acesso ao coração da pessoa, e a pessoa entra na igreja de um jeito e sai pior. Por quê? Porque o ciclo não se rompeu. E a pergunta é, como é que a gente rompe o ciclo? Confessando, abandonando, deixando, e a graça de Deus nos dará perdão e misericórdia. Tem que confessar, tem que deixar. Porque se não houver uma confissão verdadeira e sincera, meus irmãos, nunca terá a libertação do pecado. Opressão espiritual, terceiro lugar. O que acontece quando alguém dá lugar ao diabo? Escravidão, ciclos repetidos e opressão espiritual. Efésios 6, 11 e 16, olha só. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. O maligno é perito em promover ciladas. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um dardo inflamado? Não sei se você já assistiu aqueles filmes épicos, onde os flecheiros passavam a flecha em piche, colocava fogo e jogava a flecha com fogo. É isso, é dardo, flecha inflamável. Em outras palavras, é flecha de fogo. O diabo, ele joga contra aqueles que não estão revestidos da armadura, flecha de fogo. Flecha de fogo no mundo espiritual nós chamamos de opressão. É você que está com o coração exposto, debaixo de um ciclo, está recebendo opressão espiritual. O que é um crente oprimido? É um crente que está preso num ciclo de pecado, que não confessou ainda, que o pecado escravizou, e agora o diabo está jogando flechas inflamáveis sobre ele. Isso é... Se as pessoas entenderem isso aqui, e às vezes a gente faz campanha, às vezes a gente se comove com a pessoa, às vezes a gente fica, meu Deus, o que acontece? Que essa pessoa toda hora cai numa tristeza profunda, e essa pessoa não consegue sorrir, não consegue ficar plena, não sei, não para em emprego nenhum, as coisas não andam para essa pessoa, e está na igreja, está levantando a mão, está nos grupos, está nos ministérios. O que está acontecendo com essa pessoa? Ciclos de pecado, escravidão de pecado. Está dando lugar para o diabo, não fechou as brechas do coração, e se não fechou as brechas do coração, tem setas malignas que oprimem as pessoas. Não consegue dormir direito, é pesadelo, mas pesadelo, tem crente que fica vendo vulto dentro de casa. Jesus amado, é opressão espiritual, gente. Fica vendo vulto dentro de casa, a impressão que está andando parece que tem alguém do lado, tem coisas espirituais todo momento. O que é isso? Um crente. E a gente fala, é um crente. Com certeza, a vida de alguma forma está dando lugar para o diabo.
Talvez a nossa perspectiva de algumas pessoas pode mudar a partir dessa mensagem, porque a gente fica olhando para a pessoa procurando respostas, e as respostas estão aqui nas Escrituras. Certamente há brechas espirituais que foram abertas, e não há confissão de pecados, e por causa disso o diabo está oprimindo essa pessoa. Quarto e último lugar, o que acontece quando se dá lugar ao diabo? Enfraquecimento da autoridade espiritual. Falando ainda sobre o contexto da armadura, Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Um crente que é revestido da armadura de Deus, significa que é um crente que não dá lugar para o diabo. Esse fica firme, mesmo o diabo jogando flecha inflamável, mesmo o diabo promovendo cilada, esse fica firme. Mas quem não tem a armadura, quem não está revestido, quem está com o coração exposto por causa do pecado, esse cai em tentação, esse peca contra Deus, esse fica fraco espiritualmente. O que é um soldado sem sua armadura? Imagine um campo de batalha, um soldado sem armadura, sem espada, sem escudo, sem couraça, sem capacete, sem sandália. Imagine um soldado completamente sem nada, em um campo de batalha. O que vocês acham que vai acontecer com ele, gente? Vai morrer na primeira flecha, vai morrer no primeiro ataque, vai morrer na primeira investida dos inimigos, vai morrer. O que tem acontecido com a maioria dos nossos crentes nas nossas igrejas? Tem morrido. Qualquer batalha ele morre, qualquer luta ele morre, qualquer coisa que acontece ele morre. E por que morre? Porque não estão revestidos da armadura de Deus, estão dando lugar para o diabo. Aí vem o diabo e começa a fazer estardalhaço dentro da casa, com a maior facilidade do mundo. Esses crentes não têm autoridade espiritual de se levantar dentro da própria casa e repreender Satanás. E por que não consegue orar para repreender Satanás? Porque o coração tem dado brecha para o diabo agir, e sua autoridade espiritual está fraca. Olha só o que está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 1. Os ímpios fogem, sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Meu Pai do céu, hein? Os ímpios fogem, sem que haja ninguém a persegui-los, ou seja, eles fogem diante do nada. Mas os justos, os que estão revestidos do Espírito, são ousados, corajosos como um leão. Você não é gatinho, você é leão. Nós não somos gatinhos, nós somos leões, até porque o leão da tribo de Judá está conosco. Glória a Deus, glória a Deus. A autoridade espiritual é como você se comporta diante da opressão de Satanás. Se você foge, é porque sua autoridade espiritual foi diminuída. Se você foge, quer dizer que a sua autoridade foi apagada. Mas se você se levanta, se você luta, se você ora, quer dizer que Deus te despertou como um leão. Que Deus desperte a gente como leões dentro da nossa casa, para lutar contra Satanás. Que Deus nos desperte como leões no ministério, para desafiar o inimigo e vencê-lo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somos leões e não gatos. Aleluia. Como fechar as brechas? Como fechar as brechas? Vou dar o caminho bíblico para nós fecharmos as brechas. Nós estamos partindo pelo pressuposto de que existem brechas que são abertas a partir de alguma coisa. A partir do quê? Do pecado. Quais pecados? Nós citamos pelo menos 7 deles. Aí nós falamos
da situação das pessoas que abriram brechas e como elas estão, como elas se comportam. Agora, nós vamos falar como fechar as brechas. Talvez aqui seja o que é mais importante você guardar. Como é que eu fecho a brecha para o diabo não ter acesso ao meu coração? O primeiro lugar é arrependimento e confissão. Talvez um dos mais importantes a ser guardado aqui. Como é que eu fecho as brechas? Arrependimento e confissão. Confessar fecha as brechas para o diabo. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado, independente do que foi feito, o sangue perdoa. Se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos, e não há verdade em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Como é que eu fecho as brechas para o diabo? Confessando, me arrependendo. Se eu não confesso, eu me torno escravo do pecado. Eu entro num ciclo interminável, perco minha autoridade e sou oprimido pelo mal. Mas se eu confesso, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Se eu confesso, eu sou liberto do pecado e agora eu estou completamente purificado. O primeiro caminho para você fechar a brecha é se arrepender e confessar. Segundo, renúncia. Porque não é só confessar, é abrir mão daquilo que eu estou fazendo que desagrada a Deus. Efésios 5:11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que é alguém que é um cúmplice? Eu sei o que estou fazendo, eu estou de acordo com o que está sendo feito. Eu não posso estar de acordo às obras das trevas, eu preciso reprová-las. O que a renúncia exige de mim? Reprovação do pecado. Veja, eu me arrependi, eu confessei, mas agora eu vou reprovar qualquer obra das trevas, qualquer ação do diabo. Eu preciso reprovar. Não é só confessar, é reprovar. Terceiro, como eu fecho as brechas? Submissão a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, glória a Deus. Como é que eu fecho as brechas? Eu me submeto a Deus, eu me sujeito a Deus, e na medida que eu me sujeito a Deus, eu tenho força para resistir o diabo. Certamente ele fugirá de nós. Sabe por que o diabo foge de nós, irmãos? Porque quando ele chega, ele vê você submisso ao Senhor. Então ele não teme você, ele teme o Senhor que está submisso. Percebe? Quando você está submisso, o que é alguém submisso? É alguém prostrado. Quando o diabo vier te tentar e ver você de pé, ele vai te tentar. Mas quando ele vier e ver você prostrado, ele vai ver o Senhor. E certamente ele vai fugir, porque ele tem medo do Senhor. Então o diabo tem medo de você, o diabo tem medo de Deus. Então se submeta a Deus, resista o diabo, e ele fugirá de vós. Quarto lugar, estou falando do caminho bíblico, para você fechar as brechas. Vigilância e oração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então Pedro fala que a gente precisa ser sóbrio e vigilantes, resistindo o diabo na fé. Agora olha o que diz Mateus capítulo 26, 41. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Entrar em tentação é um estado de oportunidade para o diabo agir. Como é que eu faço para guardar meu coração, para que não haja brechas espirituais? Além de tudo que já foi citado aqui, eu preciso estar em constante vigilância e oração. Quanto mais você ora, mais seu coração fica guardado de Satanás. Quanto mais você vigia, mais seu coração fica guardado das ações do diabo. Vigia, ora, para não entrar em tentação. Toda vez que você se sentir tentado por algum pecado, não se esqueça, corra para o quarto de oração. É lá no quarto de oração que Deus vai te fortalecer, que você vai se humilhar diante de Deus e o diabo vai fugir de você. O diabo não gosta de crente que ora, não gosta, porque ele sabe que quando o crente ora, ele se humilha diante de Deus, e toda vez que um crente se humilha diante de Deus, Deus fortalece o crente, e o diabo certamente foge de crente forte. Quinto lugar e penúltimo, se encha da palavra. Como é que eu fecho as brechas? Se encha da palavra. Salmo 119, verso 11. Escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que eu vou blindar meu coração? Escondendo a palavra dentro dele. Como é que eu vou blindar a minha mente? Escondendo a palavra dentro dela. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Quando a palavra de Deus habita no nosso coração, nós temos força para lutar contra o diabo. Quando a palavra de Deus habita em nosso coração, nós temos forças para não pecar contra Deus. Quando você sentir vontade de pecar, além do ambiente de oração que você deve estar inserido, você deve estar meditando constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo Tiago, ela é como uma água que purifica as nossas impurezas. Nós somos salvos pela lavagem da regeneração. Nós somos salvos pela palavra que nos é enxertada. Tiago fala que a nossa alma é salva de acordo a palavra nos é pregada. Na medida que eu vou enchendo minha mente e meu coração da palavra, meu coração vai sendo guardado e o diabo vai ficando mais longe. Na armadura que resiste os dardos inflamáveis do diabo, nós chamamos de escudo da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Quando você ouve a palavra, a fé é gerada, se forma um escudo contra as flechas de Satanás. Fique firme na palavra, e o diabo não prevalecerá contra você. Último lugar, como é que eu faço para fechar as brechas espirituais, para o diabo não ter mais acesso ao meu coração?
ande no Espírito, viva no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne. Quem anda no Espírito, fecha espaço para a carne. Quem anda no Espírito, não permite Satanás operar em nós através das vontades da carne. O Espírito precisa dominar a nossa vida, o Espírito precisa reger a nossa vida, de maneira que possamos viver não na carne, mas no Espírito. Então nós concluímos, como eu faço para fechar as brechas espirituais? Primeiro, eu me arrependo e confesso. Segundo, eu renuncio. Terceiro, eu me submeto a Deus. Quarto, eu vigio e oro. Quinto, eu me encho da palavra. Sexto, eu vivo uma vida no Espírito. Como eu sei que o meu coração está guardado? Como eu sei? Como eu sei que eu não estou dando brecha para o diabo? Existem alguns sinais que apontam para que nós, de alguma forma, estamos no lugar certo, sem dar vazão ao diabo. Eu vou só citar alguns aqui, se você quiser anotar. Sensibilidade à presença de Deus, rápido arrependimento, coração perdoador, fome da palavra e vida de oração constante. Estas coisas são sinais de um cristão que tem seu coração guardado contra o diabo. Eu vou repetir: sensibilidade à presença de Deus, rápido arrependimento, coração perdoador, fome pela palavra e vida de oração consistente. Então, alguém que tem uma vida de oração, que ama a palavra, que perdoa quando é ofendido, e quando peca, pede perdão imediatamente, é sensível a Deus, certamente o diabo passará longe dessa pessoa. Passará longe. Ele não terá lugar no coração dessa pessoa. O coração dessa pessoa estará guardado pelo Senhor. Filho meu, guarda o teu coração. Autoavaliação espiritual. Perguntas para reflexão. Primeiro, eu tenho guardado mágoas? Porque se eu tenho guardado mágoas, certamente meu coração pode estar vulnerável a Satanás. Segundo, eu tenho sido honesto em tudo? Porque se eu não tenho sido honesto com as coisas espirituais e também físicas, logo, meu coração pode estar vulnerável a Satanás. Eu tenho me alimentado de pensamentos impuros? Porque se eu tenho alimentado meu coração de pensamentos impuros, o diabo pode estar se aproveitando disso. Eu tenho vivido em submissão ou eu tenho vivido em orgulho? Porque se eu sou uma pessoa orgulhosa, o meu coração pode estar vulnerável ao diabo. Minha vida espiritual é vigilante e eu tenho uma vida de oração? Porque se a resposta for não, certamente eu ficarei suscetível às brechas de Satanás. A ordem de Paulo é clara, irmãos. A ordem de Paulo é contínua: não deis lugar ao diabo. Ele aproveita-se das brechas espirituais que nós damos, mas se nós resistimos firmemente, venceremos Satanás, até porque ele é um inimigo que já foi derrotado na cruz, e nós, como cristãos em Cristo, somos mais do que vencedores. Fique firme, guarde os preceitos do Senhor, guarde a palavra do Senhor, e o diabo fugirá de vós. Amém? Vamos orar?